Olá, seja bem-vindo ao nosso tempo de meditação na Palavra de Deus. Hoje estaremos meditando em Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19. Que Deus possa nos abençoar nesse tempo, logo após da nossa vinheta. Assim diz Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritavam: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, disse: vão e apresentam-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10 leprosos, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram vocês em 10 homens que foram curados? Onde estão os outros 9? Então achou que voltasse para dar glória a Deus, e não ser este estrangeiro, e disse: levanta-te, vá, a sua fé salvou você. Então nós vemos aqui uma situação bem atípica. Primeiramente, um grupo de leprosos sendo curado todos juntos, e de repente só volta um para agradecer. Jesus poderia muito ter usado da sua autoridade como homem de Deus, como filho de Deus, e assim como aquela videira que ele mandou secar, poderia ter falado para aqueles 9 que não voltaram, falasse: olha, pela sua ingratidão, vocês não vão ser curados. Poderia ter feito, Jesus poderia ter feito isso. Mas isso seria feito se fosse eu e você, porque eu e você vivemos na natureza do pecado e somos educados, ensinados a retribuir conforme nós temos recebido. Pagamos mal com mal ou bem com bem. E Jesus vem ensinando então agora que temos que ser diferentes. Temos que pagar o bem independente se houve mal conosco. Não é fácil. Jesus vem ensinando isso. Ele mesmo vem dando exemplo que não é fácil. Mas é necessário. É necessário para que o reino de Deus possa ser conhecido entre os homens. Porque se não fosse desta forma, o reino dos homens e o reino de Deus seria semelhantes, seriam comparados de uma forma ao qual ninguém queria ser discípulo de Jesus. Por que digo isso? Porque pelo fato de que quando as coisas de Deus e as coisas dos homens se igualam, não no sentido de que os homens se aperfeiçoaram, melhoraram e chegaram mais próximo de Deus, mas pelo contrário, nós vemos os religiosos da época de Jesus trouxeram as coisas do mundo para dentro da religião cristã, judaica, e nós vemos que Jesus foi lá e combateu esses homens porque distorceram a vontade de Deus e começaram a ensinar coisas erradas para o povo. E quando Jesus começa a confrontá-los e demonstrar que eles estão errados, eles não gostam. Porque eles sabem que no fundo Jesus está certo, mas eles não querem perder as regalias que a sua posição os trouxeram para aqueles dias.
onde as pessoas iam nas sinagogas não porque amavam a Deus, mas sim iam nas sinagogas com medo de represálias daqueles homens, daqueles religiosos, ou porque buscavam posições no governo romano, porque então você vê que quando aqueles religiosos vão falar com Nicodemos e com Pilatos, eles pressionam para que Jesus entre e seja condenado sem julgamento. Então, nós vemos que Jesus era condenado não porque afrontou o Império Romano, mas porque afrontou o Sinédrio, afrontou os religiosos daquela época. Então todo mundo esperava que Jesus reagisse da mesma forma. Mas Jesus demonstrou compaixão, Jesus demonstrou amor, e aqui ele provou mais uma vez com esses leprosos. Apesar que só voltou um para agradecer, a recompensa daquele que voltou foi maior do que as outras do 9. Porque além de ser curado, ele ganhou a salvação direta. Jesus não falou, olha, você vai perder a salvação porque daqui a algum tempo você vai errar. Não, Jesus simplesmente o presenteou, o galardeador, por causa da sua atitude sincera em voltar e reconhecer o que Jesus fez. E muitas vezes o que nós precisamos fazer é pararmos de andarmos nas ondas do barulho das nossas religiões nos tempos de hoje e começarmos a olhar para Jesus e reconhecermos que Jesus de fato é tudo o que nós precisamos. Que Jesus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o autor e consumador da nossa fé. E quando nós olhamos para isso, como diria o pastor Zé Bruno da Casa da Rocha, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, ela acaba com a nossa religiosidade. E é por isso que muitos de nós não queremos ler a Bíblia. Nós não queremos nos achegarmos a Deus, porque nós estamos muito confortáveis com a nossa religiosidade. Porque a nossa religião nos traz segurança. A nossa religiosidade nos faz determinar o que Deus pode fazer, o que Deus não pode fazer. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Jesus, que Deus, tá nem aí para o nosso tempo. Não está nem aí pelo que nós pensamos. Pelo contrário, Jesus aponta os erros, aponta os defeitos, mostra que precisa ser corrigido. E então traz a esperança, traz a luz sobre as trevas, traz o renovo, traz o conserto do caminho para o céu. Então que a gente venha ser que nem esse leproso que voltou, que reconheceu que Jesus era de fato o merecedor de toda adoração, de toda glória, de toda gratidão. E que a gente venha parar de ser religiosos e começarmos a olhar para que Deus é o nosso Senhor e Salvador. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, que Deus possa falar bastante aos vossos corações. Seja bem-vindo ao canal do Rô Cassiano Beck. Se inscreva. Ative o sininho. Deixe o seu like. Comente. Interaja.